em abril, se lembra exatamente a morte desse moço que está aqui nas minhas costas. Esse velho barbudo aqui, que desencarnou exatamente no dia 11 de abril de 1900. Então, todo mês de abril se lembra exatamente o desencarne de Bezerra de Menezes. Então, nós vamos tentar bater um papinho com vocês exatamente sobre Bezerra de Menezes, que é alguém que tem nos ajudado, enquanto esteve encarnado, ajudou muita gente. E hoje, que já está num plano bem mais elevado, ainda continua pairando sobre o nosso planeta, ajudando a todos aqueles que precisam. Ele certamente não precisaria estar ainda nesse nível, mas ele faz questão de ainda estar por aqui exatamente pela sua grandeza, por ser de uma elevação tamanha que faz com que ele permaneça nos ajudando. Todos aqueles que trabalham com cura sabem o trabalho desse moço, desse menino de barbas brancas, que em todos os centros que a gente vai tem lá uma figura dele, e a gente sabe do porquê que em todos os locais que a gente vá existe essa figura. Mas vamos tentar então, eu não gosto muito de ficar, mas vamos tentar aqui contar a história desse moço. Nós vamos lembrar que Adolfo Bezerra de Menezes tem uma história dentro da doutrina tão vasta. Eu posso ficar 4 horas batendo papo com vocês? Porque para falar dele eu precisaria ficar aqui no mínimo umas 4 horas. Mas vamos tentar, porque já tem uma moça aqui me olhando feio, então eu vou tentar. Ela deve ter marcado com alguém logo que sair daqui, então eu não vou esticar, não vou chegar às 4 horas. Mas vamos tentar então, simplificando, contar alguma coisa sobre Bezerra de Menezes. Vamos falar um pouquinho da origem dele, né? Ele era um cearense da região, na época era uma vila que chamava Riacho do Sangue, hoje chama Jaguaretama, hoje já é uma cidade. E ele passou toda a sua infância percorrendo algumas cidades do Nordeste. Ele viajou por várias delas, porque seu pai era militar, então ele era transferido por várias oportunidades, então ele viajou por várias cidades. E aos 18 anos foi estudar medicina no Rio de Janeiro. Seus pais, Antônio Bezerra de Menezes, era um coronel da Guarda, tenente-coronel da Guarda Nacional. Dá para a gente ter uma ideia o que era isso, em termos de, naquela época, em Jaguaretama, ou Riacho de Sangue, né? E ele e a mulher, a dona Fabiana de Jesus, criaram seus filhos dentro daquela tradição de um militar nordestino. E também sob o jugo da Igreja Católica, que não era nada de excepcional, porque na época só existiam católicos nessa terra. E na época o padre mandava mais do que o juiz de direito, do que o delegado, mandava mais do que qualquer outra figura na cidade. E o Bezerra de Menezes, então, foi criado sobre essa pressão em todos os sentidos. Logo após que ele chegou no Rio de Janeiro para fazer a faculdade de medicina lá do Rio de Janeiro, o seu pai veio a desencarnar. E ele, então, a família que tinha uma condição normal de vida, passou a viver com muita dificuldade. Porque naquela época não existia aposentadoria, não existia nada nesse sentido. O velho Bezerra, bateu as botas, a coisa complicou para ele, para a família, de uma forma gritante. E o Bezerra de Menezes, o Adolfo, estava exatamente no Rio de Janeiro tentando estudar medicina. Então, para se manter, ele dava aulas e, para poder estudar, ele estudava só nos livros da biblioteca, porque ele não tinha dinheiro nenhum para comprar livros, não tinha condição de comprar nenhum livro, então ele tinha que ir à biblioteca diariamente, e lá ficava por horas tentando estudar em livros da biblioteca na época. Ele morava num quartinho bem sem vergonha, viu, de uma pensão bem sem vergonhinha naquela oportunidade, mas era o que ele podia pagar com as aulas que ele dava, e teve uma época que ele teve dificuldade em pagar o aluguel do seu quartinho. E a dona lá isso, inclusive, está
no filme do Bezerra de Menezes. A dona da pensão chegou: "Ô, senhor Bezerra, o senhor está aí devendo aí o aluguel do quartinho e tal." E ele preocupado com aquela história, mas logo depois dessa cobrança, bate-lhe a porta do quartinho, é um rapaz, e diz: "O senhor que é o Bezerra de Menezes? Eu vim tomar umas aulas com o senhor." Ele disse: "Ah, ótimo." Ele estava precisando mesmo, né? "Aula de quê que você quer?" "De matemática." Ele estava fazendo medicina. Ele falou: "Bom, então me faz uma coisa, me deixa o programa que você quer que eu lhe dê aula, e eu vou preparar essa noite, e amanhã, então, nós começamos com as aulas." O rapaz falou: "Perfeito, combinado." Enfiou a mão no bolso, deu lá uma quantia para ele, disse: "Isso aqui é o pagamento." Ele falou: Não, você me paga depois. Só depois da aula concluída que você me paga." Ele disse: "Não, sabe o que é? Meu pai me mandou esse dinheiro, porque naquela época os jovens tinham que estudar no Rio de Janeiro, porque não tinha outra opção, né? Então, de vários locais vinham. O meu pai, lá da cidade que eu moro, me mandou esse dinheiro. E se eu ficar com esse dinheiro no bolso, eu vou gastar tudo. Então, como eu preciso dessa aula, eu vou lhe dar antecipadamente para que o senhor me dê a aula." O Bezerra de Menezes botou o dinheiro no bolso. É claro que esse rapaz nunca mais voltou. Isso prova exatamente os desígnios do Pai Maior, né? Como é que ele trabalha com... Eu já vi alguém dizer são coincidências, né? Eu dizia que não são coincidências, porque elas não existem, né? Existem sim os desígnios de Deus, né? Isso que a gente vai ver várias vezes por aí. Em 1852, ele entrou na Santa Casa como residente, e em 1956 ele se formou, ele se doutorou, defendendo uma tese que era exatamente o diagnóstico do cancro. Hoje a gente fala em cancro, não teria muita expressão, né? Mas é bom que se diga, naquela época a população tinha um problema muito sério, principalmente a população masculina tinha um problema muito sério em função do cancro. Então, isso, na época, este trabalho executado por ele, e essa tese de doutorado foi assim bastante conceituada para os padrões da época. Para a gente ter uma ideia, ele tinha alguns amigos políticos, porque ele tinha assim, um ciclo de amizade muito grande, e começaram a dizer: "Poxa, Bezerra, você precisa se candidatar a vereador." Ele falou: "Não quero saber disso." "Não, mas você precisa. A insistência foi tão grande que ele acabou aceitando e se elegeu por 2 mandatos. Em 1861 a 64 e de 64 a 68 foram os 2 mandatos que ele se elegeu vereador. Mas logo depois ele se candidatou também ao cargo de deputado-geral da província do Rio de Janeiro. Seria mais ou menos o presidente da Câmara dos Vereadores de hoje, mais ou menos um título correspondente a isso. E no período de 77 a 85, ele exerceu exatamente essa função. Após a sua graduação em medicina, ele entrou para o Exército e chegou ao posto de cirurgião-tenente. Isso já, na época, também era muita coisa, viu, gente? No dia 27 de abril de 1857, ele candidatou-se a ser um dos membros da Academia Imperial de Medicina e tomou posse no dia 1º de junho daquele mesmo ano. Ele casou-se pela primeira vez no dia 6 de novembro de 58 com a dona Maria Cândida. Maria Cândida era o nome da esposa dele, que viria a falecer 5 anos depois, isso em 24 de março. Mas deixou ele com 2 filhos, um de 3 e um de 1 ano de idade. Bezerra de Menezes, viúvo, com 2 criancinhas pequenas, chamou a cunhada. A irmã, por parte de mãe, da dona Maria Cândida, que por acaso também se chamava Cândida, ele trouxe a cunhada para cuidar dos filhos. E, depois de um tempo, ele casou-se com a irmã da mulher dele, que também chamava Cândida Augusta, essa chamava Cândida Augusta e não Maria Cândida, e passou então a cuidar dos filhos dele, das 2 crianças pequenas. Só que depois do casamento com a dona Cândida Augusta, ele teve mais 7 filhos. Então a sua prole passou a ser 9 filhos. Então já imaginou um cidadão que não cobrava consulta para quem não tivesse dinheiro? Vivia dando consulta no morro, porque ele achava que lá que tinha necessidade disso. Para sustentar 7 filhos,
7 não, 9, né? 7 da segunda e mais 2 da primeira. Aquilo se tornou muito difícil para ele, mas ele continuava a sua vida assim. E ele era um apaixonado por ferrovias, entre outras coisas, ele era um apaixonado por ferrovias. Então ele se meteu num monte de coisas em relação, de empreendimentos em relação à ferrovia. Para a gente ter uma ideia, ele fundou a Companhia de Estrada de Ferro Macaé-Campos. Ele também empenhou-se na construção da Estrada de Ferro Santo Antônio de Pádua. E ainda foi sócio da Companhia Arquitetônica de Vila Isabel, e ainda foi presidente da Companhia Ferro Carril de São Cristóvão. Dá para sentir que ele gostava de ferrovia, né? Quer dizer, é porque ele fazia pouca coisa, tinha pouca coisa o que fazer, então ele se metia em uma série de lugares, de locais, inclusive isso. Em 1875, o cidadão que traduziu o Livro dos Espíritos para o português, porque naquela época os livros, os 5 livros do Pentateuco Espírita, só se tinha em francês. Os filhos das pessoas mais abastadas, de fato, estudavam em Paris, né, que era a moda na época, mas a grande massa não lia francês. Então, não se tinha condição de conhecer a doutrina do Kardec. Ou seja, a doutrina do Kardec é força de expressão, né, a doutrina espírita. Mas aquilo que o Kardec botou no papel. E esse cidadão, então, Joaquim Carlos Travasso, que traduziu pela primeira vez para o português, presenteou ao Bezerra de Menezes com uma edição recém-impressa do Livro dos Espíritos, em português. E a história conta que ele presenteou o Bezerra com uma dedicatória, no livro, uma dedicatória altamente expressiva. Ninguém sabe qual foi essa dedicatória. Se alguém souber, me avise, porque eu procurei em toda a condição que eu tinha para achar, não existe. Pelo menos procurei com pessoas que militam dentro da doutrina há muito mais anos do que eu. Eu milito há muito pouco tempo, mas eu procurei alguém que está há muito mais tempo dentro da doutrina e também ninguém conhece essa dedicatória. Eu gostaria até de conhecer, porque diz que é uma dedicatória bastante sugestiva. Então, Bezerra de Menezes, com esse livro na mão, já traduzido para o português, faz o seguinte comentário. Eu vou ficar de lado para vocês, porque eu vou ler, porque é um texto um pouquinho maior. O texto dizia o seguinte: deu-mo na cidade, eu morava na Tijuca, 1 hora de viagem de bonde. Ele tinha o consultório dele no centro da cidade do Rio de Janeiro, e bonde puxado a burro para chegar na Tijuca levava exatamente 1 hora. Então, e ele todos os dias vinha e voltava de bonde para chegar à casa dele. Então, ele continua. Embarquei, nem mexi, viu? Embarquei com o livro e, como não tinha distração para a longa viagem, disse comigo: ora, Deus, não hei de ir para o inferno por ler isso. Depois é ridículo confessar-me ignorante dessa filosofia quando tenho estudado todas as escolas filosóficas. Pensando assim, abri o livro e prendi-me a ele, como acontecera com a Bíblia. E ele continua: lia, mas não encontrava nada que fosse para meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Eu já tinha lido ou ouvido tudo o que se achava no Livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com esse fato maravilhoso e a mim mesmo dizia: parece que eu era espírita inconsciente, ou mesmo, como se diz vulgarmente, espírita de nascença. Quer dizer, tudo aquilo que ele leu, tudo aquilo que ele conseguiu perceber naquele livro, ele já tinha dentro do seu inconsciente, provavelmente, é claro, certamente, é claro, de vidas passadas, né? Por isso que ele diz: eu já era espírita de nascença. Quer dizer, apesar de toda a criação católica, ele tinha alguma coisa que já trazia ele a isso. A partir desse fato, então, que ele começou a perceber que no Livro dos Espíritos ele tinha algumas informações e começou a ser aclarado de determinadas coisas que, infelizmente, a sua religião anterior não lhe esclarecia. Porque a gente sabe que grande parte das religiões tem dogmas, né? O que são os dogmas? São aquilo que são impostos. Isso é assim. Por quê? Não, porque é assim, fim de papo, não há como a gente discutir. Nós não temos condição de discutir, temos que aceitar.
Isso várias outras religiões, sem nenhum demérito, hein? Eu gosto sempre de dizer que não existe religião errada. Não existe religião que não seja boa. Se nós formos procurar no Velho Testamento dos evangélicos, no Novo dos católicos, no Torá dos judeus, no Corão dos islâmicos, no, Bhagavad Gita dos indianos, não existe nada de errado naquilo tudo. Se alguém então vai nos ensinamentos de Buda, não existe nada de errado. Então, se a gente for analisar, e uma vez alguém, quando eu disse isso, en passant, a pessoa me disse, mas os islâmicos põem uma bomba na cintura, explode o mundo, matam o mundo. Onde é que está isso no Corão? Não está, gente. A gente não pode confundir a religião dos homens com a religião de Deus. A gente sabe que, eu gosto dessa imagem, para o mundo tendem um monte de cordinha. Cada cordinha dessa tem uma tabuletinha embaixo. Espiritismo, catolicismo, os judeus, os budistas e um monte de seitas e religiões que a gente vai encontrar por aí. Cada um de nós escolhe uma dessas cordinhas e sobe. Quando a gente chega lá em cima, tem só uma mão segurando todas elas, que é a mão de Deus. Então, gente, não existe religião errada, não existe nada que a gente possa falar sobre qualquer uma. E às vezes a gente comenta alguma coisa sobre esta ou aquela religião, sem nenhum demérito, apenas para fazer comparação. Um tempinho, bem pouco tempo, por sinal, eu estava dando uma palestra numa casa espírita e alguém me perguntou, o espiritismo é a religião do futuro? Eu digo, não, o espiritismo vai acabar. Tinha um dirigente que estava logo na minha frente, me olhou com 2 olhos desse tamanho, me fuzilando. Eu disse, o espiritismo vai acabar como todas as religiões vão acabar um dia. Porque nós vamos chegar a um ponto tal de evolução que nós não vamos precisar mais de ter nenhuma religião. Todas as religiões foram criadas exatamente para se tornarem um freio. Todas elas, independente de seja ela esta ou aquela. Quando nós, claro, nós não com esse corpo, viu gente? Com certeza nós não vamos com este corpo alcançar isso. Nem aquele menininho que está quase dormindo ali, ainda bem, viu? Minha palestra está tão chata assim que ele já está quase dormindo, está vendo? Mas nem ele vai alcançar, certamente, pelo menos neste corpo. Mas todos nós, em espírito, um dia vamos de fato alcançar essa elevação tal, que nós vamos ter tudo asinha, viu gente? Tem curso de anjo aqui na casa? Tem? Quem tem asa aí debaixo da roupa? Ele está dizendo aqui para mim que tem curso de anjo, eu duvido, hein? Eu vou dizer para vocês, eles vão ficar até com cara feia para mim, mas eu vou contar para vocês onde é que tem curso de anjo. Acordou? Joia. Pode dormir de novo, cara. Essa palestra desse velho chato aqui está falando faz tempo. Dorme de novo, que é muito mais tranquilo. E o colo da mãe é muito melhor do que qualquer outra coisa. Mas a gente vai perceber que, quando a gente faz uma observação dessa, que existe uma escola de anjo, e todos nós um dia vamos ter asinha. Vocês querem saber onde é que tem de fato esse curso de anjo? É naquela porta para fora, na nossa vida do dia a dia. Lá com os percalços da vida do dia a dia que nós vamos crescendo. Lá que nós vamos aproveitando todas as burdoadas que a gente vai levando no dia a dia para evoluir e para crescer. Então, gente, um dia todos nós vamos ser anjos de fato, viu? Alguém falou alguma coisa que eu não ouvi? Não agora. Não agora, mas um dia, provavelmente, se não esse planeta, um outro planeta, outra coisa qualquer, nós vamos encarnar num lugarzinho que nós vamos estar pertinho do mestre lá, viu? Pode estar certo, porque o objetivo de todos nós, com as reencarnações, é exatamente a evolução. Por que nós encarnamos e reencarnamos por muitas oportunidades? A senhora tem ideia de quantas vezes a senhora já encarnou e desencarnou? Não sabe. Eu vou contar uma historinha. 600, tá bom.
Um companheiro nosso que trabalha comigo na casa onde eu trabalho, um dia foi o Chico Xavier, e falou: Chico, quantas vezes eu já encarnei e desencarnei? O Chico, muito doce, né? Sempre falou: e o meu filho acha que já encarnou quantas vezes? Falou: umas 10, 20. Ele falou: multiplica por 1000 que você vai chegar perto. Quer dizer, é um número que não dá para a gente mensurar, é um número bem quimérico mesmo, que não dá para a gente mensurar. E a gente tem que encarnar, porque todos nós, como espíritos, fomos criados simples e ignorantes. Se nós fomos criados simples e ignorantes, nós devemos ter vivido em caverna, dando paulada em cabeça de dinossauro, puxando a mulher pelo cabelo. Na época, então, da Idade Média, para onde iam as bruxas e os feiticeiros? Para a fogueira. E quem eram as bruxas e os feiticeiros da época? Os médiuns de hoje. E será que nós fomos para a fogueira ou será que nós acendemos fogo? A senhora acendia. Eu tenho uma certeza na minha vida. Eu tenho certeza de uma coisa pela vida que eu levo hoje. Eu nunca empurrei os cristãos para a arena dos leões. Mas que eu abri a portinha para o leão passar, eu tenho certeza. Mas continua. Ele começou, então, a se interessar de uma forma gritante pelo Espiritismo, quando ele começou a ver as curas do João Gonçalves do Nascimento, que ocorriam a partir de 1844. A partir daí, então, ele começou a se maravilhar e disse: puxa vida, como é que pode uma coisa dessa? E começou a estudar muito sobre o Espiritismo. E logo depois do lançamento do periódico Reformador, era um semanário que era editado na época, que quem editava era o senhor Augusto Elias da Silva, em 1883, ele passou a colaborar dando artigos para esse periódico. É bom que se diga, o senhor Augusto Elias da Silva, logo depois, em 1884, funda a Federação Espírita Brasileira, a FEB, que essa imagem que vocês estão vendo ali é a imagem da nova sede que está hoje em Brasília. É uma sede muito bonita, por sinal, eu tive há 2 anos lá, é uma sede muito bonita em Brasília, por sinal. Claro que foi fundada numa casinha velha no Rio de Janeiro, acho que nessa aqui não, mas numa outra eu tenho até a imagem de onde foi fundada a Federação Espírita do Rio de Janeiro. Para a gente ter uma ideia, ele estudava demais a doutrina. Em 1886, a gente tem uma ideia, o Bezerra, isso saiu publicado nesse jornal chamado O País. Ele reúne nesse salão de conferências da Guarda Velha mais ou menos de 1.500 a 2.000 pessoas. Esse número quem publicou foi exatamente esse jornal O País. E ele reúne uma plateia desse porte no Rio de Janeiro e diz: a partir de agora eu sou espírita, eu não mais sou católico, eu sou espírita. Caiu a casa. Vocês já imaginaram? Nós estamos falando de 1886, viu, gente? Quer dizer, lá atrás, ele reúne 2.000 pessoas, ou 1.500 pessoas, e diz que não era mais católico e passava a ser espírita. Para ter uma ideia, a repercussão que isso causa, esse escândalo, como foi chamado na época, ele tinha até um cunhado que chamou a irmã, disse: a nossa família está perdida. O Bezerra de Menezes disse que que ele é espírita. Você, que é irmã dele, não fale mais para ninguém que você é irmã dele, porque senão vai denigrir a nossa família. Olha o conceito que se tinha naquela oportunidade do espiritismo. No ano seguinte, ele funda, a pedido da Comissão de Propaganda do Centro da União Espírita do Brasil, ele começa, então, começa a publicar artigos sobre o espiritismo no O País, e ele tinha lá uma seção que era intitulada Espiritismo, Estudos Filosóficos, e ele assinava Max, para não assinar Bezerra de Menezes, que era um nome muito conhecido. Esse negócio de se esconder, isso aqui nós estamos falando, o avô da minha mulher, não faz tanto tempo assim, mas no começo do século passado, lá para a década de 30 ou 40, ele
só comunicou à família, que era espírita e frequentava a federação, lá na Maria Paula, um pouco antes de morrer. Ele simplesmente dizia, ele era viúvo, ele dizia, um dia específico da semana, ele dizia que eu tenho uma reunião com alguns amigos. E saía de casa, engravatado na época, ia assistir as sessões lá e as palestras na Federação Espírita. E não contava nem para a família. Olha como era, né, difícil para aquela época a pessoa dizer que é espírita. Vocês, quando foram perguntados qual a linha filosófica que vocês seguem, vocês dizem, eu sou espírita, já não ouviram assim, você é macumbeiro? Não é assim que a gente ouve, né? Para ver ainda como ainda está difícil, né, em determinadas oportunidades. E ele não só na área médica, ele publicou 2 ensaios. O primeiro deles, A Escravidão no Brasil e as medidas que convém tomar para extingui-la sem dano para a nação. Nesse trabalho, ele defende exatamente que não adiantava simplesmente o que fez a princesa Isabel, libertar os escravos. Precisava dar cultura para esses negros que ficaram perdidos. Isso a gente vai ver que logo depois da libertação dos escravos pela princesa Isabel, em 1888, os escravos ficaram completamente perdidos. Então, ele, nesse artigo que ele escreve, ele fala exatamente sobre isso. Tem que dar cultura para esse povo. Não adianta simplesmente botar na rua, porque da noite para o dia eles não tinham mais para onde ir, não tinham mais condições, então enfrentavam grandes dificuldades. Ele publica ainda outro ensaio, Breves Considerações sobre as Secas no Nordeste, onde ele faz um apanhado de tudo aquilo que ele tinha vivido na sua infância e adolescência no sertão do Nordeste e os problemas que eles tinham com o problema da seca. Ele sempre ajudou todo mundo, independente de quem o procurasse, independente de hora, e existem algumas coisinhas, ali, aquela imagem que vocês estão vendo ali, embaixo é uma loja, em cima era o consultório dele no Rio de Janeiro, viu, gente? Algumas coisinhas que ele fez, né? Em 1889, ele foi eleito presidente da Federação Espírita Brasileira. Por que ele foi eleito presidente? Porque estava havendo uma briga muito grande dentro da federação, porque existiam 2 correntes dentro da federação querendo a presidência. Uma que dizia que o espiritismo era religião e outras dizendo que o espiritismo era filosofia. E essa confusão existiu durante muito tempo, porque o próprio Kardec, quando faz o discurso de inauguração, acho que deve estar até aqui, né? Está aqui. Na sessão anual comemorativa da Sociedade Espírita Parisense, no dia 1º de novembro de 1869, ele diz o seguinte, entre outras coisas. Por isso que criou essa confusão dentro da doutrina naquela época, hein, gente? Hoje já não existe mais. Ele diz, sem dúvida, senhores, no sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião, mas ele complementa. Porém, declaramos também que o Espiritismo não é uma religião. A palavra religião é inseparável da de culto, que ela desperta exclusivamente uma ideia de forma que o Espiritismo não a tem. Por que isso, né, gente? A gente sabe que o Espiritismo, hoje está super aclarado isso, o Espiritismo é uma filosofia com um cunho exatamente religioso. Ele está embasado exatamente em tudo aquilo que as religiões pregam. Então, por isso que existia essa confusão. Então, ele foi eleito exatamente presidente da Federação Espírita Brasileira, naquela oportunidade, para acabar com essas dúvidas, porque ele pensava exatamente como Kardec. É, mas não é. E também é, quer dizer, deixava exatamente essa dualidade. Ele assumiu também a presidência do Centro da União Espírita do Brasil, que esse centro tinha o objetivo de mais ou menos unificar o padrão dos centros espíritas, porque um tinha uma tendência
muito mais sobre as doutrinas afro, outro centro agia de uma forma, um centro tinha entendido, leu alguma coisa a respeito, um dirigente leu alguma coisa e interpretava de uma forma diferente daquela. Então, ele, com a criação dessa entidade, Centro da União Espírita do Brasil, ele unificou mais ou menos os parâmetros, pelo menos tentou unificar os parâmetros da nossa doutrina. Ele organizou e presidiu o primeiro Congresso Espírita Nacional, onde ele conseguiu reunir 34 delegações. É bom que se diga, naquela oportunidade, se vinha de carruagem, de cavalo, então ele conseguiu reunir espíritas de 34 delegações de estados diferentes. Olha, para a época isso foi um feito assim, homérico, viu, gente? Em 22 de dezembro de 1890, ele mandou um ofício para o presidente da República, o Deodoro da Fonseca. Por que que ele mandou esse ofício? Porque naquela oportunidade, com a publicação exatamente do Código Penal daquela época, nós espíritas passamos a ser contraventores da lei. Então nós íamos presos, viu, gente? Se o cidadão se dissesse espírita, ele ia preso. Então ele oficiou. Isso em 1890. Logo depois, para a gente ter uma ideia, logo depois foi publicado a Constituição já da República, e então o país passou a ser um país laico, aí não era obrigatório qualquer um ter religião, podia seguir qualquer uma das religiões. Mas isso durou um tempinho, por isso que ele oficiou o Marechal Deodoro da Fonseca, que era o presidente da República na época, para que tomasse providências. E as providências foram tomadas e ele conseguiu superar. Ele sempre foi um cara que sempre pregou caridade, pregou amor ao próximo, que são os 2 mandamentos básicos de Jesus, né? E ele disse que não se podia nunca negar qualquer socorro para quem lhe batesse a porta. E tem algumas frases que são notórias na sua vida, que é exatamente em função dessa observação que ele sempre fez, que era impossível se negar atendimento a quem precisasse. Então, essas frases são dele. O médico verdadeiro não tem o direito de acabar a refeição, de escolher a hora de inquirir se é longe ou perto. Quer dizer, chegasse na casa dele, não, quero que você vá lá na minha casa, porque naquela época o médico ia à casa da pessoa, né? Eu quero que você vá, não, é muito longe, eu não vou. Ele ficava louco da vida com os colegas que assim agiam. Médico que não atende por estar com visita, por ter trabalhado muito e achar-se fatigado, ou por ser alta a hora da noite, por ser mau o caminho ou o tempo, fica longe ou no morro, não é médico. Essas frases também são dele. Tem essa outra. Esses que assim agem não são médicos, são negociantes da medicina que trabalham para recolher o capital e os juros gastos até a formatura. Essas frases são dele e diz bem exatamente o que era esse moço. Ele foi considerado, é claro, o médico dos pobres e o apóstolo da caridade. Alguns autores dizem até que é o Kardec brasileiro, né? Isso a gente ouve também. O seu consultório estava sempre cheio de gente e ele, se a pessoa não podia pagar, ele atendia sem nenhum problema. E além daquele consultório que vocês viram ali, em cima daquela lojinha, ele tinha também um consultório no morro, onde ele atendia graciosamente e quem o procurasse. E todo mundo chegava lá, dizia, estou com problema, ele atendia e nunca cobrou exatamente um tostão. O seu anel de formatura criou asa de fato, porque um dia uma mãe chegou com uma criança doente e ele disse, olha, medicou a criança e falou, olha, tem que tomar esse remédio, vai lá na botica e pede para o farmacêutico preparar esse remédio que o menino vai ficar bom. A mulher disse, olha, eu não tenho dinheiro. Ele não tinha também, porque ele era duro, tirou o anel no dedo e deu para essa senhora. Falou, leva esse anel, que com certeza, em troca desse anel, o dono lá da botica vai lhe dar todos os remédios que a senhora precisar, independente de qualquer coisa. É bom que se diga, naquela época, anel de formatura era alguma coisa muito sério, porque eram poucos as pessoas que tinham curso superior. Então, aqueles que tinham faziam questão de mostrar, através de um anel, exatamente essa condição. E
pobre, essa trajetória de vai para o morro, vai para a sua casa, na Tijuca, volta, corre para o consultório, atende um, sai de madrugada para atender outro. Exatamente. Em fevereiro de 1900, ele teve um AVC. E no dia 11 de abril, no mesmo ano, ele desencarnou, deixando todo esse legado para a gente. Agora, ele trabalhou muito enquanto esteve encarnado, mas hoje ele continua, viu, gente? Hoje ele continua nos ajudando, e todos aqueles espíritos que trabalham com cura apelam para ele, e ele vai estar sempre. Eu não faço nada, dizem que eu sou médium de cura, dizem, e eu não faço nada sem evocar o Bezerra de Menezes. E uma oportunidade eu tive uma cólica de pedra na vesícula. É mais ou menos igual a pedra no rim, quem já teve sabe o que é isso. Eu estava dentro de um hospital e a cada 20, 30 segundos eu estava tendo um espasmo de dor e me contorcendo, e os médicos não chegavam à conclusão. Aí o médico chegou e falou, olha, o único jeito da gente saber exatamente o que o senhor tem é fazendo uma ressonância. Eu falei, tá bom, mas vai ser impossível, como é que eu vou entrar na máquina me contorcendo, tem que ficar aí uns 10, 15, 20 minutos estático, eu não tenho condição. Ele falou, é o único jeito. Me botaram numa carriola e carregaram lá para a máquina. E no caminho, eu falei, meu amigão, você tem me ajudado em todo o meu trabalho, agora é comigo, me ajuda. Quando eu entrei na máquina, a dor passou. Fiz o exame, quando eu saí, a dor voltou, mas enquanto eu estive na máquina, ela passou. Uma outra oportunidade, eu ia para o interior dar uma palestra. Quem tem cólica de rim sabe como é que é, né? Começa aquele incômodo, a gente não sabe, fica sentado, eu guiando, e aquilo começa a incomodar, a gente começa a se mexer. E eu dizia, meu amigo Bezerra, segura que eu tenho que dar uma palestra, não tenho tempo de ir para o hospital, segura. A dor não passou, mas aliviou violentamente, eu pude dar a palestra. Quando terminei a palestra, perguntei onde é que tinha um hospital na cidade, fui direto para o hospital. Quer dizer, nas duas oportunidades que eu precisei, para mim, ele me ajudou. Ele me ajuda sempre em todas as oportunidades, mas especificamente para mim nesses dois casos. Ele está sempre pronto, né, para atender aquele que o chamam, independente de qualquer coisa. Esse, basicamente, foi Bezerra de Menezes. Isso para a gente ter uma ideia do que foi Bezerra de Menezes. Quando eu falei 4 horas, essa moça já olhou feio para mim, e já 2 vezes ela fez assim para mim, que estava me esticando. Eu estou exatamente no meu horário, hein? Eu me prontifiquei a falar 45 minutos, eu estou exatamente no meu horário. Mas, antes de terminar, eu gosto sempre de, para terminar, pedir que aquela luz que o manto de Maria carrega, seja depositado no ombro de todos nós, né? E todos nós, com toda essa luz do manto de Maria nos ombros, tenhamos condições de chegar às nossas casas devidamente protegidos. E lá chegando com toda essa luz do manto de Maria nos ombros, a gente vai ter condição de distribuir para os nossos familiares e amigos que lá nós encontrarmos. E certamente, nós, nossos familiares, nossos amigos, se seguirmos aqueles 2 únicos mandamentos que Jesus nos trouxe, amar a Deus e amar ao próximo. Olha como é fácil, né? Os coitados dos judeus tinham 10 mandamentos, nós temos só 2. Se nós conseguirmos praticar isso, o amor ao próximo e o amor a Deus, essa luz do manto de Maria vai permanecer nos nossos ombros, nos protegendo por um longo tempo. Gente, muito obrigado por vocês terem me ouvido. Muita paz a todos, e que o retorno à casa de vocês seja coberto com a tranquilidade e a proteção que a Irmã Maria nos traz. Obrigado por terem me ouvido. Não precisa bater palma.